paz, queridas. Vamos nos colocar de pé, vamos ter um momento de oração. Oh, glória a Deus, que gostoso, hein? Quem está feliz? Quem já foi muito abençoada? Glória a Deus, que maravilha. Eu quero que você continue com o teu coração muito aberto, tá? Porque Deus só pode mover se o nosso coração estiver aberto. Não é assim? Às vezes tá. Até esse dia eu disse algo, eu achei tão legal isso. Todas estão recebendo a mesma palavra, não é? Então, se nós estamos recebendo a mesma palavra, nós temos que dar crédito a ela. Nós não podemos acabar um congresso desse e 10 receber e 10 não, né? Lembra da parábola? 10 estavam atentas, com os azeites ali, borbulhando para acender a candeia. E 10 não estavam nem aí. Ah, não, mais um congresso, logo vai ter outro. Ah, amanhã tem culto. Ah, não, amados, vamos viver hoje. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então vamos viver o nosso intenso hoje, intensamente hoje. Amém? Eu quero que as obreiras também vocês podem também se assentar aqui para vocês receberem, tá? Vamos todas receber. Você que está mais no fundo, se quiser vir mais para frente, tá? Vamos ficar bem atentas, porque cada pergunta dessa, cada resposta, vai ser uma ministração na tua vida. Às vezes a pergunta da irmã é uma resposta que você estava querendo há muito tempo, tá? Esse momento também faz parte do congresso e também é uma grande ministração. Amém? Então nós vamos fazer de tudo para dar o nosso melhor, para sermos mais sinceras possíveis e que para você também receber tudo que Deus tem neste momento. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos por este momento, por essa ministração. Nós te glorificamos pela tua força neste lugar. Nós te glorificamos pela virtude do Senhor. A nossa carne pode estar cansada, mas o nosso espírito está sendo renovado. E o nosso espírito renovado, nós podemos chegar longe, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, como a tua palavra diz, antes da fundação do mundo. Pai querido, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos entender a voz do Teu Espírito nessa tarde. E que nada, absolutamente nada venha nos distrair. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Pode se assentar em nome de Jesus. Deus nos dará sabedoria para responder. Aleluia. Tá, vamos lá para a primeira pergunta. Por que parece que Deus não está escutando as minhas orações? Já fiz de tudo para Ele entrar nessa causa e me ajudar, mas até agora parece que nada, eu só recebo notícias ruins. Alguém quer começar? Amém? Essa é uma pergunta assim que todas nós já fizemos em algum momento, né? Eu vou falar as respostas conforme as minhas experiências com o Senhor, porque eu acho que fica mais íntimo, né? Fica mais assim, uma coisa, poxa, ela já passou e venceu, então eu também posso. Então, assim, tem um tempo na nossa vida que nós estamos no nosso deserto, todas nós passamos, né? Às vezes a gente olha para a vida da outra e parece que está tudo tão perfeito e na nossa vida não está. Mas eu já orei ao Senhor também por uma causa e parecia que o Senhor não estava me ouvindo. Porque o Senhor estava falando, mas como a resposta não era da forma que eu queria, eu achava que Ele não estava falando comigo. Então eu falo para você que fez essa pergunta, que você comece a mudar o foco da sua oração. E peça para o Senhor te ajudar a entender o que Ele está te dizendo, mesmo através do silêncio. Porque o silêncio de Deus, Ele nos diz muita coisa. O silêncio de Deus, Ele nos traz muita revelação. Então, se você pensa que a sua oração não está sendo ouvida, que você não venceu ainda, confie. Apenas confie. Porque a sua espera em Deus é que faz toda a diferença. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é através disso que nós somos vencedoras. Então não desista de estar perseverante no Senhor. E tente entender o silêncio de Deus nesse momento.
Eu creio que casamento é projeto de Deus. Então, posso crer que sou uma mulher... uma... Então, vamos lá. Eu creio que casamento é projeto de Deus. Então, posso crer que sou uma agente do Senhor para trabalhar com casamento? Aleluia, é isso mesmo. Amadas, eu falo assim, que a gente sempre vai ter habilidade naquilo que a gente está vivendo, né? Então, falar de casamento, você precisa conversar com alguém que é casada e que está vivendo um casamento, né? Eu não tenho como falar, vamos colocar, que nem hoje, pegando a dor da pastora Vanessa. Ela vai ter toda a unção e sabedoria e força para tratar com uma mulher viúva. Porque ela sabe a dor que ela está passando, o que ela está passando hoje. Tá entendendo? Deus, ele sempre vai te usar na tua dor, na situação que você está vivendo. Então, se você é casada hoje, você pode sim ser um agente do Senhor para ajudar mulheres casadas. Entendeu? Então, vamos colocar mulheres que têm filhos com alguma situação, algum tipo de problema, né? Situação. Vamos colocar que você está com o teu filho hoje envolvido em situações contrárias à vontade do Senhor. Você vai ter toda a força e habilidade a orar nesse propósito e ajudar mulheres também que estão passando por isso. Eu me lembro de uma situação de uma moça, de uma senhora que chegou no ministério, que ela tinha perdido seu filho. E eu convidei ela na época para trabalhar com o Ministério Infantil, cuidando de criança. E para ela foi uma cura. Ela estava num estado de depressão muito profundo e o Ministério Infantil trouxe para ela cura. E ela começou a ver aquelas crianças como dos filhos dela. Tá entendendo? Então, se você é casada e você sabe que o casamento é um projeto de Deus, você sim é um agente para trabalhar com o casamento, para ajudar mulheres casadas. Amém? Deu para entender? Quando Jesus voltar, todo olho verá. Mas ele virá como um ladrão, em oculto, escondido, como será? Quando a Bíblia diz que Jesus irá como ladrão, quer dizer que vai ser de surpresa. O ladrão não avisa quando chega, não é verdade? Então, a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora, mas conheceremos os tempos e as estações, né? Então, é isso que diz. E diz que todo olho verá, sim, todo olho verá. Ainda que Jesus apareça num só lugar, hoje todo olho vai ver, né? Hoje nós podemos ver tudo que acontece no mundo por causa disso aqui, né? Quem não tem celular, levanta a mão. Então eu garanto para você que todo olho verá quando Jesus voltar, porque vai ser um evento. Um evento e todo mundo vai querer filmar e todo mundo vai querer mostrar e nós vamos ver. Porque Jesus hoje ele não é um espírito, né? Jesus ele está ressurreto na sua carne glorificada. Então ele vai aparecer num único lugar. Não vou dizer assim, ele vai aparecer em Jerusalém e vai aparecer em vários lugares. Eu não acredito assim. Eu acredito que por algum modo, pela tecnologia, todo mundo vai ver, pela televisão, pelo celular, sei lá, todo mundo vai ver. E ladrão não quer dizer que Jesus vai vir escondido, ele vai vir de repente. Então, se prepare. A próxima. Quando morre, temos vida no céu ou dormimos? Gente, Jesus disse assim para o preso, o ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus não falou que ele ia estar dormindo. Jesus falou, você vai estar comigo lá, eu vou estar lá.
E eu acredito que eles estão no céu e eles estão celebrando. Jesus, quando ele tomou a última ceia, ele falou: nunca mais vou beber desse fruto até aquele dia que hei de bebê-lo novo convosco no reino do meu Pai. Há uma ceia lá esperando cada um de nós, né? Eu acredito num céu vivo, num céu ativo, no céu onde nós vamos conhecer uns aos outros, porque Deus é Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, nós vamos conhecer esses lá no céu, né? Então, eu não acredito que a gente vai ficar dormindo. Então, o nosso corpo vai dormir aqui, esperando a ressurreição, né? A primeira ressurreição. Nós vamos ressuscitar quando, se morrermos em Cristo antes do arrebatamento, a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o corpo que estava dormindo vai ressuscitar. E nós seremos transformados. Mas o céu é ativo, o céu é um céu de maravilhas, tem frutos. A Bíblia fala da árvore que tem 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. Então, o céu é para vivo, e quem está lá está mais vivo que a gente. Próxima pergunta. Como entender os sinais de Deus? Saber quais são as promessas de Deus? Vocês querem responder? Eu vou falar mais ou menos. Eu creio que como entender os sinais de Deus? Você só vai entender o sinal de Deus, como a pastora disse hoje, sobre se você tiver uma vida de oração. Porque eu creio que se você não tiver uma vida de oração, Deus pode fazer o que for, que você não vai entender, você não vai ver, você não vai... Igual até a pergunta que fizeram agora de notícias ruins, que eu oro. Só para falar o que eu acho também. Às vezes não é nem notícia ruim, porque tem coisas que não é a nossa vontade. Então a gente acaba olhando aquela coisa como algo ruim. Só que Deus, às vezes, nos nossos olhos, parece que não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual, Deus está fazendo alguma coisa. Tem tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida, que depois passa meses, você fala assim, meu Deus, foi por causa daquilo que hoje eu vivo as promessas de Deus. Então, nem tudo é ruim aos nossos olhos. Quando a gente fala, eu quero a minha vontade, aí você olha e não é a sua vontade. Mas a Bíblia fala para a gente negar a si mesmo, tomar nossa cruz. Então, a primeira coisa, a gente tem que negar a si mesmo, tomar a cruz de Jesus. E negar a si mesmo é o quê? Deixar a nossa vontade para viver de Jesus. Então, eu creio que para entender os sinais de Deus, você precisa ter uma vida com Ele. Porque senão você não vai entender. Ele pode fazer o que for que você não vai ver. Você vai ver com os seus olhos naturais e seus olhos carnais. E para entender as coisas de Deus, a gente precisa ser espiritual. Ah, tá. E aqui tinha outra. Como saber as promessas de Deus? Lê na Bíblia. Todas as promessas de Deus para nós está escrito na Bíblia. Então, é oração, leitura da palavra, é ter uma vida com Deus, gente. Não tem outro caminho, não tem atalho para a gente viver uma vida com Deus. É oração, é jejum, é consagração, é leitura da Bíblia. Porque muitas vezes o que a gente quer é o fácil, né? Chegar aqui e falar, bispa, qual que é a promessa de Deus para mim? Aí lá, amada, eu orei hoje. Não, não é assim. Você precisa pagar o seu preço também. Amém? Mas aqui é legal. Na verdade, boa. Outra pergunta. Como uma dona de casa que não trabalha faz seu dízimo? Marido, dá o dinheiro para ela. Ah lá, a dona de casa vai responder. Vou responder, porque hoje eu sou uma dona de casa com muito choro e batalha para estar nesse lugar. Eu fiz o caminho inverso. Eu trabalhava fora, eu ganhava muito bem, só que também eu era muito soberba, né? Eu achava que eu era mais inteligente que meu marido, mais esperta. Aí o Espírito Santo falou, pera. E aí eu orei, porque eu queria estar nesse lugar de dona de casa. Gente, vocês não têm ideia como que eu sou feliz. Cuidando da minha casa e levando minhas filhas para o judô, para o balé, não sei para onde, indo para a igreja à tarde e vivendo isso. E a primeira coisa que eu queria deixar para vocês, e para essa pessoa que perguntou, porque provavelmente é uma dona de casa, todos nós somos donas de casa, né? Mas ela quis dizer que não trabalha fora. Eu queria dizer para você que você seja feliz nesse lugar que o Senhor te colocou, porque é um privilégio. Você não precisar sair do seu lar para conseguir, né, o recurso ou ajudar. Eu admiro demais essas mulheres que fazem isso. Eu já fui assim um dia. Mas eu queria dizer para você, seja grata a Deus todos os dias, se você tem essa oportunidade, não se sinta inferior. Como que você vai devolver o dízimo? Bom, se o seu esposo, ele é uma pessoa, né, que está vivendo debaixo do princípio da palavra, está mais fácil, né?
porque daí ele sabe que ele precisa ser fiel ao Senhor, e você ali com ele, vocês são uma só carne. Se o seu esposo ainda não vive esse princípio, eu vou dizer para você, acalma o seu coração, porque o Senhor conhece o que está dentro do seu coração e a sua vontade de ser fiel nesse princípio. Mas o que eu falo para você? Tudo que vier na sua mão, seu marido te dá lá R$100 para você comprar um vestido, tira lá, fala, Senhor, ó, daqui eu vou tirar. Compra um vestido mais barato, né? Vou te dar um dinheiro para você comprar um óculos. Vai lá e vocês tira ali a sua primícia e compra um óculos mais barato. E assim o Senhor vai acrescentando e Ele vai te honrando e você vai ficar com o seu coração em paz, né? Só para acrescentar o que a Giovana falou a respeito dos sinais de Deus, eu sempre busquei no Senhor também um lugar assim, uma resposta rápida. Eu não vi a hora da minha líder ou minha pastora vir orar na minha cabeça e ela revelar alguma coisa que eu falava, é a resposta. E nunca elas vinham orar na minha cabeça, vocês acreditam? Às vezes eu abria assim o olho, eu via elas longe, aí eu dava um jeito de me aparecer para elas me ver. Ninguém orava comigo, porque o Senhor queria me dizer para mim, filha, não é assim. Então, um dos sinais que eu trago para a minha vida é a paz que excede todo entendimento. Se você está vivendo um turbilhão de coisas, mas se você está em paz, aquela paz que excede o entendimento humano, é um sinal que Deus está nesse negócio. Amém? Então faça isso. Toda primícia que vir na sua mão, entregue ao Senhor. E você vai ver que a sua casa vai ser abençoada por você estar posicionada nesse lugar. É isso mesmo. Eu vivi isso também. Quando eu me casei, eu trabalhava fora. Então, eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos de idade. Eu trabalhava já numa loja, dobrando roupa, atendendo as pessoas. E eu me casei e o Senhor disse para mim assim, olha, agora você vai ficar em casa, orando pela salvação do teu esposo. E eu falava, Senhor, mas e agora? Como que eu vou fazer para entregar o meu dízimo? Porque foi a minha preocupação, que eu sempre sempre entendi esse propósito e sei que esse propósito ele é fiel, ele é infalível, ele funciona. E eu fazia exatamente o que a pastora Sandra está falando. Então, meu esposo às vezes ia trabalhar de manhã, deixava o dinheiro para mim ir no mercado comprar alguma coisa. Aquele dinheiro para mim parecia que era 1 milhão. E eu tirava meus 10%. Ah, vai fazer isso. Eu tirava tudo que passava, tudo que ele entregava, eu comprava o mais barato para tirar os 10%. Até que um dia, mas foi muito forte isso, Deus tocou no coração dele para ele me dar todo mês um valor. Tipo, vamos colocar, hoje a gente fala mesada, ele me dava uma ajuda, eu nunca me esqueço, era R$120. Na época, vamos colocar isso, quanto tempo atrás? 23 anos atrás. Hoje seria um salário. E aquilo para mim valia ouro. Eu entregava o meu dízimo, eu tirava uma oferta e só uma observação. Nessa época, meu esposo ainda não era convertido e eu não podia ir à igreja. Eu não ia à igreja. Então, o que eu fazia? Eu ia na minha casa da minha mãe uma vez por semana, deixava lá o dinheiro para ela levar na igreja para mim. Então, por 3 anos foi assim, sabe? Meu esposo dava o dinheiro para qualquer situação e tal. Então, hoje, amadas, eu falo para você, todas nós somos donas de casa, todos nós trabalhamos e tudo que passa pelas nossas mãos, nós temos que entregar o dízimo, porque dízimo não é valor, dízimo é princípio. Então, o teu dízimo, vamos colocar que o teu dízimo hoje seria 10 centavos, R$10, R$5, e da outra irmã seria R$500. Como Deus vê os R$10 e os R$500? Como Deus vê, gente? Do mesmo jeito. Porque não é o valor que chama a atenção de Deus, é o princípio aplicado. Entendeu? E isso é poderoso, isso funciona, isso é tremendo. E as pessoas que elas param de praticar isso, elas percebem que isso vai fazer falta para ela vive em plena falta.
miséria, vamos colocar. Essa semana, ontem, conversando com a minha filha caçula, ela disse para mim assim, ela comprou algo e ela falou assim, mãe, eu gastei todo o meu dinheiro, mas eu estou bem, eu estou tranquila porque eu sou fiel dizimista. Eu achei aquilo tão bonito, eu falei, isso filha, isso, já foi o teu dinheiro, mas pode ter certeza que daqui a pouco vai vir uma provisão. E nessa provisão você tira os 10% de novo. E assim nós vamos o quê? Prosperando, prosperando. Por que, bispo, eu tenho que entregar 10% para prosperar? Porque é princípio e é prova de coração. Porque você já viu que tudo que mexe com dinheiro, com bolso, a pessoa se aflige? Quantas mulheres não estão aqui porque elas não quiserem entregar o valor de uma inscrição? Mas esse valor da inscrição ela pode estar entregando na farmácia amanhã. Ela pode entregar numa compra mal feita, ela pode entregar numa oficina, numa mecânica. Entenderam? Então, amadas, mas hoje eu não entrego porque eu não tenho. Mas você pode ter certeza que sempre vai passar algum valor pela tua mão. Ainda que seja R$20, R$2, é do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Próxima pergunta. Pastoras, é para vocês, tá? Gostaria de um conselho para trazer a minha mãe para a igreja. Para a igreja. Amém? Bom, eu acredito assim, que uma forma da gente ganhar alguém que está perto da gente, a melhor forma é o nosso testemunho. Porque, às vezes, as pessoas veem a atitude de pessoa fora de casa, mas dentro de casa é somente quem vive ali para saber, né? Então, eu acredito assim, que o nosso testemunho é a melhor forma. Porque, às vezes, a gente fala, a gente quer convencer. É como foi ministrado hoje a palavra, que é pelo Espírito Santo. Né? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu acredito que a intercessão, que a oração, uma palavra no momento certo, eu acredito que nada pela força. Um convite, sim, né? Mas o testemunho é a melhor coisa. Quando Deus fazer com que a sua mãe veja a mudança, a transformação, com que ela veja Deus na sua vida, vai ser fácil. Você vai falar, vem, e a pessoa vai vir. Então, eu acredito que a melhor forma é você ser testemunho, você resplandecer a presença de Deus. Amém? As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Deus na nossa vida. Porque, às vezes, a nossa palavra não tem tanto poder quanto quando as pessoas olham para nós e vê a diferença na nossa vida. Amém? Próxima. Como se preparar para ter filhos? Vocês. Amadas, olha, eu falo que isso é algo tão da natureza. Isso é da natureza, é natural. O Espírito Santo, Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho rápido, né? Eu me casei com 16 anos e depois de 3 anos e pouco, a gente resolveu ter um filho. Então, eu fui ao médico, parei de tomar o medicamento, o anticoncepcional e, graças a Deus, eu engravidei do Mateus. Então, qual que era o plano das nossas vidas? Ter o Mateus e mais nada. Meu esposo falava, meu Deus, já tenho meu filho, já está bom. E sempre quando uma pessoa ela não tem ainda o entendimento completo de Deus, ela sempre vai achar que vai faltar, que não vai dar conta, que eu não posso ter porque eu não vou conseguir. Né? Por que eu estou falando assim, não tem entendimento completo? Porque uma vida de planejamento é perfeito. Mas tem coisas que fogem do planejamento. E eu vou te provar isso hoje. E nós, na época, meu esposo novo convertido, tudo, e nós fazíamos todos os cursos que tinha na igreja. A gente trabalhava muito na igreja. E um dia um líder nosso, de curso, de casados, ele disse assim para o meu esposo, olha, você precisa de ter mais um filho. Só um filho é muito pouco. Porque a gente sufocava o Mateus. Sufocava, literalmente, porque um filho só você quer, né, proteger e não pode cair, não pode escorregar, não pode morder pernilongo. A gente ficava assim, que nem um doido em cima dele. E esse nosso líder discernia isso, falou assim, pô, vai sufocar esse garoto. Né? E sempre lindo, cheiroso, e aquele negócio, e a gente, pai novo, né?
Ele ainda é lindo e cheiroso, né? Né, Nora? É, cheirosíssimo. Mas era um negócio sufocante. E o Mateus, pequenininho, 3 aninhos, 2 anos e pouco, ele começou a orar que ele queria muito uma irmã. Ele queria uma irmã, ele queria uma irmã, ele queria uma irmã. Hoje ele brinca e fala, o que eu fui fazer, né? Fica pedindo... Eu quero uma irmã, eu quero uma irmã. Ele falava, eu falava, filho, tem que pedir para Jesus, é Jesus que vai te dar a tua irmã. Porque eu já sabia da resistência do meu esposo, a gente ter mais um filho, e sabia também que, né? E eu lembro que na época eu fui fazer exame de rotina, e a minha médica disse assim, olha, vamos trocar o teu anticoncepcional, porque tinha dado algum probleminha em mim, não sei se eu estava engordando, e não sei o que era. E eu fui trocar, então ela falou assim, então esse mês você não toma, a hora que descer você vai tomar. E nesse intervalo de 1 mês eu tive a minha filha, Amanda, engravidei da Amanda. E foi debaixo de uma promessa, porque Deus estava nos chamando para vir embora para Prudente, eu grávida da Amanda, toda aquela, né, aquela doideira. Pra você ter uma ideia, nós chegamos em Prudente, a Amanda tinha 2 meses de idade. Era um bebê, né, um bebezinho. E glória a Deus, 2 filhos, fechou, maravilha, tá perfeito. E aí o que acontece? Nós ali trabalhando e guerreando e batalhando, eu amamentando a Amanda, continuando tomando anticoncepcional. Um belo dia, comecei a sentir algo, né, todos os enjoos, todas as sensações de gravidez. E fui ao médico, fui fazer um exame de sangue. Cheguei lá, eu estava grávida do 3º filho, né? Teve planejamento aí, gente? Teve planejamento até o 1º e o 2º. Mas a Radassa, ela não tinha planejamento algum. Eu me lembro que na época nós estávamos aqui fazendo a obra do Senhor. Eu tinha na igreja umas 5 irmãs comigo. Mas aquelas irmãs, elas não tinham nem condições de me dar um pacote de fralda se fosse ver. Sabe assim, não era aquelas pessoas que podiam fazer um chá, falar, não, essas irmãs vão fazer um chá de bebê para mim, eu vou conseguir tudo. E vocês sabem o começo de obra como que é, com 2 crianças pequenas e grávida da 3ª. E na época a gente não tinha muita assistência ministerial, porque era toda uma batalha, né? Uma batalha. E eu me lembro, amadas, que uma irmã que tinha na igreja, ela compartilhou a situação com a irmã dela. E a irmã dela falou assim, não, vamos fazer um chá para a pastora. Coitada, né? Um monte de criancinha pequena. A criançada. Tadinha, né? Sem experiência nenhuma, né? Só sabe fazer filho. E ninguém sabia que era uma promessa de Deus. E eu me lembro que nesse dia que eu recebi a notícia, eu liguei lá em Dourados, quem atendeu foi o pastor Áquila. E eu disse assim, pastor, eu estava tão nervosa que eu tinha que contar para alguém, que parecia assim que as pessoas iam me jogar pedra, tipo assim, como uma doida dessa vai engravidar num tempo desse? E eu disse assim, pastor do céu, o senhor não sabe, eu estou grávida. Olha, e eu lembro que o pastor Áquila, né, aquela doçura toda, ele riu, falou, verdade, pastora Tânia, vou te dizer algo, a prosperidade vai chegar junto com essa criança. Para mim foi o próprio Jesus falando para mim, calma, eu estou no controle de tudo. E essa moça, essa irmã, fez um chá de bebê para mim, amados, naquela tarde, numa tarde de sábado. Eu ganhei tanta coisa, que vocês não podem imaginar. Eu ganhei o quartinho, eu ganhei banheiro, eu ganhei fralda que deu não sei para quanto tempo. Foi aquele sinal de provisão do Senhor. E eu vou contar o restante, é rápido, mas eu me lembro que daí eu comecei a fazer o pré-natal num posto de saúde que tinha perto da minha casa. Eu morava no São Lucas nessa época, sem expectativa nenhuma de onde eu ia ganhar esse nenê, não tinha convênio, eu só tinha fé. E a fé é tudo. Aí um dia, conversando com uma senhora, ela disse para mim assim, filha, procura o doutor fulano em tal lugar, ele é tão bonzinho. E ela disse para mim assim, olha, vamos fazer assim, eu vou te pagar a consulta. E você vai lá consultar com ele, conversa com ele, que ele te encaminha para a Santa Casa de Álvares Machado. E eu falei, verdade, você não sabia, eu não sabia nada aqui. Sei que a gente deu um jeito, nós somos nessa consulta. Esse doutor, mas eu encontrei uma graça naquele médico tão grande.
E ele falou assim, não, filho, eu estava com 7 meses, fica tranquila, eu vou fazer teu parto lá na Santa Casa. E outra coisa, eu já vou te laquear, já vou fazer tua laqueadura. Porque já tá bom, né, filha, 3 filhos, né? Eu tinha 26 anos, era uma criança. E eu peguei e, não, tá bom, é isso mesmo, tá bom, tá ótimo. Eu sei que o doutor Juliano fez o meu parto, ele fez meu parto, ele fez a laqueadura, ele cuidou de mim. E hoje eu tenho uma bênção, que é a Radassa. Mateus, Amanda e a Radassa, mas a Radassa, eu falo que a Radassa ela veio para completar a minha vida de mãe. Ela veio para selar, ela veio para dizer assim, olha, você está aprovada nisso. Então, amados, a primeira coisa para você engravidar é você descansar o teu coração e procurar um médico, lógico, né? Se tem problema, se tem alguma coisa, tem que tratar. Nós não podemos ser ignorantes quanto à medicina. E eu me lembrei hoje, falei agora da Débora, né, Débora? Débora está ali cuidando de nós, deixando nós bonitas lá nos bastidores. E a Débora, um dia, a Débora vinha no culto de mulheres, e ela um dia me chamou, falou, Bispo, eu quero que a senhora vá no meu salão. Foi eu e a Nora. A Gi foi comigo. Você não era casada aí? Estava casada. A Gi estava noiva do Mateus. Eu falei, Gi, vamos comigo, que eu nem sei onde é, você vai comigo e tal. E a Gi me levou. E na hora de pagar, tudo que ela fez em mim, fez meu pé, minha mão, meu cabelo, né, Débora? E eu fui acertar com ela, ela falou, não, pastor, é um presente para a senhora. Eu falei, não, mas o que eu posso fazer por você? Olha, você me deixou tão linda. Ela disse, eu posso orar por você? Você tem algum pedido? Ela falou, eu tenho. Há 5 anos eu tento ter um filho e não consigo. E eu falei assim, e Deus já tinha falado com ela, né, Débora? Que eu ia orar por ela e ela ia ter essa criança. E o nome dele ia ser Isaac, era isso? E eu entramos num quartinho que tinha do lado do salão assim, eu pus as mãos na barriga dela, orei crendo. E depois de 1 semana, a Débora estava grávida. E o filho dela é, gente, que príncipe sorridente. Esses dias eu voltei lá, depois de muito tempo, e realmente é um menino lindo, perfeito. Então, qual é o planejamento? Mas, em primeiro lugar, vai ao médico, ver se está tudo bem com a tua saúde. Em segundo lugar, é descansar no Senhor. Né? Namorar, né, com o teu esposo, porque o filho também não vem assim pelo Espírito Santo, né? Tem que ter uma intimidade e glória a Deus por isso. E depois é viver, crendo nas provisões, crendo no tempo. Amados, eu vou falar, eu passei muita dificuldade com as crianças aqui. Porque depois já não era mais eu e meu esposo e o Mateus, nós éramos em 5, numa cidade deserta, e nós não tínhamos nenhum recurso, nós não tínhamos... A igreja começou na varanda da minha casa. Tá entendendo? Então tinha dia que não tinha leite para eles, tinha dia que não tinha fralda, tinha dia que não tinha as coisas que eles precisavam, mas o Senhor nunca desamparou. Nunca desamparou. Podia não ter naquela hora, mas tinha daqui a pouco. Por quê? Porque a nossa vida sempre foi movida pela fé. Entenderam? Então, amadas, confia, você quer, qual é o planejamento? Procura a medicina, vê se está tudo bem, e depois faça da ministração, tu e do teu esposo, um momento de ministração de poder mesmo, e ali peça ao Senhor que Ele te dê filhos. Amém? Amém. Ó, a próxima. Somos ensinadas... calma aí, gente. Somos ensinadas através da palavra que temos que orar para que os nossos filhos tenham boas amizades. Mas e quando a má companhia é o seu filho? Amém? Na verdade, assim, eu acredito que quando a gente fala de filhos, é uma situação, assim, difícil. Porém, nós vivemos pela graça. Amém? A gente ensina os nossos filhos. A palavra do Senhor fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda quando estiver velho, ele jamais se esquecerá. Então, todos nós ensinamos nossos filhos. Porém, nem sempre os nossos filhos andam e vivem aquilo que a gente quer que eles vivam naquele momento. Porém, eu acredito muito, eu tenho 2 filhas,
As minhas filhas são uma bênção, graças a Deus. São boas companhias. Mas eu sei que eu conheço mães que são servas de Deus, que oraram assim muito pelos seus filhos, são amigas minhas. E hoje os filhos passam por uma situação difícil, se envolveram com más companhias e hoje são más companhias. Porém, eu acredito na oração daquela mãe. E eu acredito que esse filho não vai permanecer para sempre como má companhia. Eu acredito que a nossa oração, como mãe, pela vida dos nossos filhos, a intercessão, pode mudar o nosso filho de posicionamento. Então, assim, orar, clamar, ensinar os nossos filhos e não aceitar tudo o que eles falarem. Tipo assim, seu filho quer andar por um caminho que não é correto. Seu filho já tem a independência, por exemplo, é maior de idade ou é um adolescente. Eu não acredito na proibição, porque eu acredito que quando alguém fala assim para você, não faça isso, você tem mais desejo de fazer aquilo que é proibido. Então, eu não proíbo as minhas filhas, por exemplo, de fazer nada. Eu aconselho elas, eu ensino elas. E eu falo, filhas, apesar de vocês serem minhas filhas, vocês precisam ser filhas de Deus. Vocês precisam reconhecer o Senhor como Pai de vocês e obedecer. E saber se a atitude de vocês tem alegrado o Senhor. Se Ele tem olhado as coisas que vocês têm feito e tem sentido prazer na vida de vocês. Porque eu nem sempre vou poder estar com elas o tempo inteiro. Mas Deus vai aonde elas vão estar. Então, eu ensino elas. E eu acredito que quando a gente confia no Senhor, ainda quando a gente passa por fases que os nossos filhos fazem coisas erradas, coisas que desagradam o coração de Deus e coisas que entristecem o nosso coração, e por aquele momento eles estão sendo uma má companhia, a gente não pode aceitar isso na nossa vida. A gente tem que entrar num tempo de guerra, num tempo de luta, num tempo de intercessão pela vida dos nossos filhos. Porque Deus tem toda a autoridade, mas nós, aqui na terra, somos maior autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Então, nós temos que clamar por eles, pedir por eles, chorar por eles, porque o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Amém? Nós estamos orando pela salvação dos nossos filhos. Acima de qualquer coisa, eu ensino para minhas filhas, elas precisam estudar, elas precisam se casar, elas precisam ser felizes, mas acima de qualquer coisa, elas precisam ser salvas. Porque tudo aqui é passageiro, mas depois daqui é eterno. Então, o céu é eterno, mas o inferno também é eterno. E eu não quero que minhas filhas vão para lá. Amém? Então, eu acredito assim, se hoje nós temos passado por uma fase difícil com nossos filhos, acredite, não amaldiçoe, não vire as costas, ame os seus filhos. Ame os seus filhos. Nós estamos passando por um momento difícil, esse momento que já está acabando, né? Glória a Deus, de pandemia, mas é um momento que tem afligido muitos jovens. Então, nós que somos mais velhos, mais assim, experientes com Deus, a gente fica, às vezes, preocupado, fica um pouco ansioso, fica um pouco abalado. Imagina eles que não têm tanta estrutura. Então, nós temos que ser as intercessoras dos nossos filhos. Eles precisam olhar para nós e entender que eles não estão sós. Olha, mesmo que eu errei, a minha mãe continua me amando. Ela não ama a minha atitude de pecado, mas ela me ama. Porque quando Jesus olha para nós, Ele não ama o nosso erro, Ele não ama o nosso pecado, mas Ele ama a nossa vida. E Ele não nos lança fora. Amém? Glória a Deus. É isso mesmo, amados. Antes de você aplaudir, só para mim acrescentar, nós temos na igreja um ministério de mães. Mãe com propósito. Então, todas as terças-feiras, há 18 anos, a gente se reúne toda terça-feira à tarde para clamar pelos nossos filhos. Então, eu quero te convocar a isso. Vem orar pelos teus filhos. Ela disse algo que é isso mesmo, tem que abençoar os nossos filhos. Porque os nossos filhos nem sempre estão numa fase, amados, que está agradando a Deus e que está nos agradando. E nessa fase, quando nossos filhos passam, que eles estão totalmente fora da vontade de Deus, é a fase que eles mais precisam da nossa bênção. É a fase que eles mais precisam do nosso amor, do nosso apoio. Porque se eles não sentirem dentro de casa o amor da mãe, do pai... Eu vou falar da mãe agora, que nós estamos aqui como mães. Eles vão encontrar apoio lá fora. E o apoio lá de fora sempre vai levar eles para a perdição. Então ame o teu filho. Sabe, amados, faça... Às vezes aquele dia que você quer ligar, que você quer bater, que você quer xingar. Faça um almoço gostoso e fala, filha, esse almoço a mãe fez para você. Mas como assim? Porque o amor vai constrangendo a vida deles.
Tá entendendo? Amanhã de manhã, a palestrante de amanhã, a pastora que vai ministrar amanhã, ela vai falar exclusivamente sobre família. Não perca amanhã de manhã. Tá? Essa pastora tem uma unção tremenda sobre família, assim, de libertação de família mesmo. Ela está vindo de Cuiabá. Daqui a pouquinho ela está chegando, até o Ministério de Mães, que vai lá buscá-la no aeroporto, levar para o hotel. Hoje à noite ela vai estar com a gente já, mas não vai estar ministrando. Então, amadas, a esperança do teu filho de companhia má ser uma boa companhia. Há esperança, eu te digo isso com toda convicção e certeza de que há esperança para a tua casa. Agora você não pode deixar de orar e de amar os teus filhos. Amadas, não amaldiçoe, abençoa. Porque a maldição destrói, mas a bênção constrói, a bênção faz prosperar. Outra coisa, amadas, não compare teus filhos com ninguém. Eu vejo mães dizendo assim, ai, você tinha que ser igual ao teu primo, você tinha que ser igual ao teu não sei o quê, você tinha que ser igual ao teu... Parem. Eles são eles não têm que ser igual a ninguém. Eles têm que ser, sabe igual quem? Igual a Jesus. E você, mãe, eu, mãe, nós, mães, nós vamos dar bom testemunho. Sabe, amados, uma coisa que nós temos, que nossos filhos sempre têm que nos encontrar, é de joelhos por eles. Entendeu? Bis, meu filho volta de madrugada, fica na sala de joelho até ele voltar. Meu filho, fica lá na sala de joelho. Deixa teu filho chegar e te ver de joelho dobrado por ele. E quando ele chegar, que você levantar do chão, dá um abraço. Bispo, mas ele chega bêbado, ele chega cheirando droga, ele chega destruído. Abraça, beija, dá um copo de água, põe ele na cama. Porque esse teu amor que vai atrair teu filho para casa de novo. Amém? A pastora vai ler um versículo. Amém. A pastora falando, a bispa falando a respeito da maternidade, isso é uma coisa que mexe muito com a gente. E logo o Senhor me trouxe uma mulher que vai nos inspirar nessa maternidade. Está em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo à noite. A história dessa mulher é muito forte. Os seus 2 filhos haviam sido mortos. E ela ficou por 3 meses, espantando os urubus para que não comessem os cadáveres, porque ela queria enterrar os seus filhos. E ela nos inspira muito a lutar pelos nossos filhos que estão vivos. Ela ficou 3 meses com um pano de saco, clamando e lutando contra as aves e contra os animais, para que não comessem a carne dos cadáveres dos seus filhos. E nós não pagamos um preço pelos nossos filhos que estão vivos. Então, que o Espírito de Deus traga sobre você esse amor e esse empenho que Rispa teve. Ela queria apenas sepultar os seus mortos. Mas que você lute com toda essa força contra as aves que venham e contra os animais durante o dia que venham tentar tragar os seus filhos. Mas que vocês sejam perseverantes como Rispa. Glória a Deus. Pastoras, vocês são demais. Vocês são um vaso de honra, estão de parabéns. A próxima é: estou endividada, preciso de um milagre financeiro. Como proceder? Bom, em primeiro lugar, não faça mais dívida. Pare por aí. E peça perdão a Deus, né? Eu vou contar um testemunho meu. Eu me lembro, eu tinha um cartão de crédito com limite muito alto. E cartão é dinheiro, né? E eu me lembro que eu queria fazer algo.
e aquele limite deu para fazer esse algo. Porque às vezes, amados, nós fazemos coisas que Deus nem Ele quer que a gente faz, né? E eu sei que eu me embananei. E aí eu me lembro que na época eu vim conversar com a bispa. E ela orou comigo, né? Me direcionou a estar pedindo perdão a Deus por aquela coisa impensada. E eu fiz um propósito com Deus, para que o Senhor fizesse algo, uma intervenção por mim. E, para a glória de Deus, o Senhor fez um milagre. Aleluia. Amém? Porque a partir do momento que você se pede perdão a Deus, se reconcilia, né? E o Senhor, Ele entra com misericórdia e te dá uma nova chance. Aleluia. Tá bom? Amém. E quando Jesus te der uma chance, não faz mais não. Né? Não peques mais. E creia, porque Deus é Deus de milagre. Aleluia. Amém? As amigas da minha filha, 2 delas estão gostando de meninas. Como eu faço com a minha filha? Eu proíbo ou eu apenas oro? Ora, irmã. Ora, dobra o seu joelho e ora. A nossa geração passada não aceita, não entende essa geração nova, né? Mas eu quero falar uma palavra para você. Graça. A graça de Deus. Então você ama e você ora, instrui. Instrui na palavra e no proceder, né? O que a Bíblia fala, né? Fala para o seu filho, deitado em casa, sentado na mesa, andando pelo caminho. Fala a palavra, instrui, mostra qual é a vontade de Deus. Você vai ter uma resistência, porque às vezes os adolescentes acham que sabem mais que os pais, sabem mais que a Bíblia, sabem mais que Deus, não é verdade? Mas não deixa de orar. E ame e abrace. Sua filha, as amigas da sua filha, chama para perto, põe dentro da sua casa e começa a ensiná-la. Né? Porque é um erro nosso, da geração passada, dos crentes antigos, repelir aquilo que é errado. Quando Jesus ele veio para os pecadores, né? Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. E a gente também tem que abrir o nosso coração para os doentes. Então, põe dentro da tua casa, ensina, ora, seja um exemplo de graça, abraça. Porque, às vezes, essas meninas também não têm a mãe presente, né? Não está com a mãe ali ensinando. Qualquer coisa, liga para a mãe, pergunta. Né? Hoje nós temos tantos recursos, né? Telefone, você pode acompanhar tudo, mas eu acho que a marca principal da igreja tem que ser a graça de Deus. Então, abraça essas meninas, ensina, põe dentro da tua casa e cuida da tua filha. Fala na cabeça dela, né? Mostra para ela o caminho santo. Mostra para ela qual é a verdade da palavra. Que o homossexualismo é contra a vontade de Deus. E aí a sua filha, quando se converter, vai converter elas também. Amém? Lembrando também, amados, nós temos um ministério poderoso, que é o Ministério de Adolescente. Todo sábado, às 16h30, nós temos o Ministério de Adolescente. Eu não sei a idade das tuas filhas, mas nós temos o Ministério Kids, que é das crianças. Todo sábado um culto especial só para eles, onde a gente trata tudo. No sábado mesmo, às 16h30, um culto só para os adolescentes, onde a gente trata. Os líderes são muito abertos, são muito livres para ensinar. E no sábado, às 19h30, o culto dos jovens, onde o Mateus também tem ministrado na alma, na identidade dos nossos filhos. Então, o que nós precisamos entender, amados? Envolva teus filhos no reino de Deus. Eu acho bonito, tem algumas mães que têm vindo junto com os filhos. Ah, bispo, é que ele não quer ir, vai junto, senta lá no fundo, deixa ele ser ministrado aqui. Como a pastora disse, inculte a palavra de Deus sobre os teus filhos. E outra, não adianta querer que os filhos venham na igreja se você não está vindo.
Entendeu? Porque, mas a única verdade que liberta a minha vida e a tua e nossos filhos é a palavra de Deus. Então, segue esse conselho, amadas, e você vai ver que Deus vai dar vitória. Não rejeite essas meninas, não rejeite. Traga para perto, traga para o reino. Só acrescentando aqui, queridos, não aceite o pecado dentro da sua casa, né? Quando eu falo traz para perto, põe dentro da tua casa, para você amar, né? Mas não aceite. Estabeleça limites. A sua casa é uma casa de oração, é uma casa sagrada. Amém? A sua família é uma família santa. Então não aceite o pecado dentro da sua casa. Você não vai trazer duas meninas para ficar junto dentro da tua casa. Mas você vai estar ali, vigiando, cuidando, olhando, a porta do quarto aberto, fica na sala, tal, e amando, servindo e fazendo a tua parte. Quando você vê que não deu mais, aí encerra a amizade, né? Quando você vê que você já fez tudo, porque você tem domínio sobre sua filha, mas você não tem domínio sobre as filhas das outras mães, né? Então, daí você encerra, preserva a tua filha. Amém? Eu não quero deixar confuso aqui, achando que nem pode tudo. Não, não pode, né? A tua casa é sagrada. Amada, só mais uma coisinha. Ó, tô vendo que tem libertação aí, né? Essa parte. Vou dar um conselho para você dos antigos. Meu pai sempre foi um homem muito rígido. Mas eu sempre amei muito meu pai. Meu pai, assim, meu Deus, a maior referência de homem inteligente, homem trabalhador, era meu pai. Então, eu sempre fui aquela filha que sempre amou muito o pai. E o meu pai tinha uma regra na minha casa. Ninguém dormia na minha casa e a gente não dormia na casa de ninguém. Nem na casa do vô e da avó, não dormia fora. Meu pai dizia assim, não, uma noite é muito comprida para ficar fora de casa. Pai, minha amiguinha, não, cada um dorme na tua casa, amanhã vem brincar aqui. Tá? Porque uma noite realmente, mas é muito comprida. E eu me lembro um dia que meu pai foi pescar e eu disse assim, mãe, eu vou dormir na casa da avó. O pai foi pescar. E eu tinha muita vontade de dormir na casa da minha avó e do meu avô. E eu fui, minha mãe falou, filha, mas não, meu pai não vai voltar só amanhã, eu vou dormir nos meus avós. Quando deu 11h30 da noite, meu pai voltou para casa e a primeira coisa que ele fez foi no quarto. Meu pai tinha uma mania de ver, os seus filhos já estavam tudo dormindo. E cadê a Taninha? Taninha, me chamava de Taninha. Cadê a Taninha? Ai, Vicentinho, meu pai veio aqui, ela foi dormir lá, não tem problema. Meu pai bateu na minha avó, era meia-noite, batendo na porta, querendo, cadê eu? Aí eu estava dormindo já. Aí meu pai falou, não, ô compadre, eu vim buscar ela, não tem necessidade de dormir fora, amanhã eu trago ela de volta. E eu lembro que eu levei a maior bronca do meu pai. Meu pai nunca me bateu, mas assim, uma palavra dele já doía lá no fundo da alma, sabe? Uma olhada dele, Então, meu pai não era de bater, mas a maneira dele agir com a gente já trazia aquele respeito. Aí, no outro dia, eu cheguei dormindo, ele me trouxe dormindo no carro e ele falou, filha, é pro teu bem, filha. Nunca durma na casa de ninguém, nunca ninguém vai dormir aqui dentro de casa. Eu acho que casa, cada um tem que dormir na sua casa, né? Então é bis, que bobeira, mas não é bobeira, amados. E eu faço isso, não gosto, não deixo. Mãe, deixa, não, fica aqui até tal hora, quando der a hora a mãe leva embora. Quarto aberto, como a pastora disse, vão ficar tudo no ambiente, vão ficar, né? Por quê? Porque, amados, a gente não sabe o que pode acontecer. Para duas meninas se gostar ou vice-versa, teve um tempo de conversa, teve um tempo de tudo. As coisas não é da noite para o dia. E a vigilância de uma mãe é muito grande, mas a vigilância de uma mãe é muito maior do que a vigilância de um pai. Sobre nós pesa uma responsabilidade muito maior, porque a nossa maneira de olhar para os filhos é diferente. Como que um pai olha para o filho? Ele olha como um provedor. Ele olha, lógico, os pais são carinhosos, são amorosos, mas a mãe já olha diferente, entendeu? Então, nós temos que ter esse zelo e mudar princípios, porque depois desse congresso, nós não podemos ser as mesmas mais. Eu estou com olha, minha lista está grande de mudanças que eu quero fazer na minha vida depois desse congresso. Porque eu sei que para chegar na excelência, tem que haver mudanças em nós. Amém? Glória a Deus. Então, vamos abençoar essas garotas. Você que é mãe, que conhece, vem orar com as mães. Eu estou também para abrir um horário de oração à noite para as mães virem orar também, porque as mães trabalham. Eu estou com duas reuniões para abrir na semana. Eu tenho 2 reuniões. Na segunda-feira, uma reunião para as empreendedoras, né? Reunião das Lídias, que também eu quero ter um horário à noite. E a reunião das mães também tem um horário à noite.
Um horário de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora, para nós nos unirmos em oração. Amém, amadas? Tenho tanta vontade de orar em línguas e não consigo. É normal? É dom? Orar em línguas é dom. Você está perguntando se é dom ou não orar? Ué, pode ser hoje. A oração em línguas, amados, na verdade, o selo do Espírito, a presença do Espírito na tua vida é um direito teu, né? Eu me lembro que eu queria muito orar em línguas quando eu me converti, mas eu não podia ir na igreja. Eu achava que a gente só podia orar em línguas se fosse para a igreja. Porque o meu esposo, ele era budista. E quando nós nos casamos, eu só me casei porque o meu pastor, que era o pai do pastor Áquila, que era o sogro da pastora Vanessa, pastor Reinaldo, ele me disse que eu poderia casar com meu esposo porque ele era um vaso de honra. Então, por isso que eu me casei com ele. Eu me conheci meu esposo com 15 anos, me casei com 16. E depois de 3 anos, meu esposo se converteu porque realmente paguei um preço de oração, de busca, de jejum. E um dia eu disse assim: Senhor, o que falta para mim é o teu Espírito. Eu queria orar em línguas, mas eu não posso ir na igreja. Presta atenção nisso. E depois nós vamos orar, né? Para que elas recebam o Espírito Santo. Até o final desse congresso, vocês vão sair daqui orando em outras línguas. Amém? E eu me lembro que eu estava no meu quarto orando e eu disse assim: Senhor, como que vai ser? Ninguém põe as mãos em mim. Eu tenho que alguém pôr as mãos em mim para me orar em línguas. E quem vai pôr? Não posso ir na igreja. Né? Porque a gente orava dentro do banheiro. E eu falei: mas como vai ser isso? E eu me lembro que eu dobrei meu joelho na cama e ali orando, tinha um louvor ligado. E o Senhor falou para mim assim: fica quietinha. Para de falar. Porque você está falando e meu Espírito precisa usar a tua língua. Porque você está falando como que os o português está acontecendo, como que as línguas podem entrar, né? Vamos fazer assim, faz de conta. E eu fiquei quietinha lá assim, ouvindo aquele louvor. Daqui a pouco a minha língua começou a mexer. E eu recebi uma palavra. Hoje eu dou risada, porque foi muito estranho, que nem parecia que era... Eu recebi uma palavra assim: ardem, ardem. Falei: Jesus, agora pronto. Além de não ter o batismo, eu estou falando umas coisas que eu nem sei de onde veio, né? Ardem, ardem. Primeira língua que eu recebi foi essa. E o Senhor falava assim: continue, prossiga. E eu fiquei, amadas, vou dizer para você, mais de ano falando só essa língua. E essa língua eu falava ela todas as horas, todos os momentos, porque a Bíblia fala que você tem que orar no Espírito em todo o tempo. E aí meu esposo se converteu. E no primeiro culto que nós fomos, o Senhor me deu uma rajada de línguas. Sabe uma rajada assim, que eu falava tantas línguas, meu Deus do céu, eu não sei nem quantas línguas que eu falei naquele dia. Aí o ardem permaneceu no meio de todas aquelas línguas de fogo que Deus me deu naquele dia. O que é isso, bispa? Você tem que parar de pôr desculpa na visitação do Espírito. Se eu quero uma língua, se eu quero ser batizado no Espírito Santo, a primeira coisa, eu tenho que submeter a minha língua ao Espírito Santo. Eu tenho que submeter ela, e eu tenho que saber que a hora que Ele quiser me batizar, eu tenho que estar pronta para isso. Porque a nossa mente ela é muito cativa, e a gente fica pensando, aí vamos colocar que você começa lá, chore, canta, lava, chore, aí a tua amiga do lado também fala, não, estou imitando ela. Amadas, eu vou falar, você repete, oi. Fala oi. Tá, e por que você está me imitando? É uma linguagem celestial. E ainda que seja igual a da tua irmã, é a linguagem celestial. Quantos aqui não oram em línguas porque acham que está imitando a irmã? Ninguém? Eu estou imitando a pastora, eu estou falando só porque ela está falando. Não. O Espírito Santo pode te tomar enquanto nós estamos aqui falando. Pode vir uma palavra no teu coração e você vai pôr para fora. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E você vai falar essa palavra. E essa palavra vai ser a primeira linguagem em línguas que você vai receber. Amém? Tá certo, pastora? É isso mesmo? Vocês concordam? Porque falar perto de mestras, né? Você tem que... Próximo.
Por que quando eu estou na igreja eu sinto a presença de Deus, mas quando eu volto para casa, não? Ai. Então. O certo é sentir lá o que você sente aqui, né? Esse é o normal. Aí você vai precisar ver o que tem, o que tá de errado. Tá? Alguém quer completar aí? Fala aí, vocês as mestras. Gente, quando a bispa falou que eu faço textão agora, vocês entenderam, né? Mas, assim, eu vou falar uma coisa com muito carinho e muito zelo. Assim, né? Vocês não fazem igual a bispa, lá vem. Porque você precisa parar de ser religiosa. Porque quando nós vivemos a religiosidade, ela funciona só enquanto nós queremos mostrar para alguém. Mas o cristianismo, aquele que você vive com o Senhor, aquela vida com Deus, primeiro você vive na sua casa, para depois viver aqui na igreja. O que eu quero dizer para você, com muito carinho e muito zelo e muito amor, você que perguntou e para todas vocês que estão aqui, chega de vivermos a religiosidade. Porque o que nós vivemos aqui, na presença do Senhor, é uma consequência de uma vida cristã. Porque eu posso mostrar para a Vanessa, eu posso mostrar para a pastora Vanessa, para a bispa Tânia, o que há de melhor em mim. Mas para minha mãe que está sentada ali, para o meu esposo, para os meus filhos, eu mostro quem eu sou. E nós precisamos viver o cristianismo. E esse cristianismo precisa habitar em você. Eu li um livro muito antigo que ele falava sobre as catacumbas de alguma coisa, de Roma. E ele falava sobre as características, né, pastora? Quando as pessoas eram sepultadas naquela época, não era o nome que ficava na lápide. Isso marcou em minha vida. Era a característica daquela pessoa, a característica cristã, não a religiosa. Quando a gente vem, canta, adora, é uma bênção aqui, e chega na nossa casa, nós não vivemos, nós estamos sendo religiosos. E hoje, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua casa, que vocês vão viver o cristianismo, aquilo que o Senhor tem, a sua característica em Deus, as características do Senhor, essas, primeiro na sua casa, dentro do seu lar, junto com os seus, e aí você vai transbordar aqui. Amém? Então, viva esse cristianismo. Porque você vai viver uma vida intensa com o Senhor, aonde você estiver. Eita, glória. Seja aqui, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, o Senhor estará com você. Porque você tem uma vida cristã e não uma vida religiosa. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. Cuidado. Viva uma vida de cristianismo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só quero dizer uma frase. Você traz para o público aquilo que acontece na caverna. Aleluia. Amém. Ela é Deus. Deu para entender, amadas? Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de saber como lidar com adultério no casamento. Abro mão do meu casamento ou libero perdão e dou uma nova chance? Bom, eu aconselho você a dar uma nova chance. Você que fez essa pergunta, você pode marcar depois no gabinete, a gente sentar, para mim entender o que está acontecendo, por onde começou, como está hoje. Porque eu não posso aqui te dar uma resposta no geral, porque eu quero te conhecer, tá? Quero conhecer a tua história, quero te acompanhar, eu quero te ajudar, porque realmente não é simples assim. Perdoe e vai.
né? Tem uma dor, tem um ressentimento, tem uma tristeza, tem uma culpa, né? A gente sabe que o adultério não entra na tua casa à toa. É aberta uma porta para ele entrar. Então, a falta do teu posicionamento... mas é muita coisa que eu não tenho como abrir aqui, senão você vai ficar brava comigo. Né? Vai falar, puxa, a Bia está achando que a culpa é minha. Não, a culpa não é tua. Mas existem motivos que levam uma pessoa à traição. E nós temos que ser bem claras nisso e bem conscientes nisso. E tudo entra o arrependimento, né? Muitas vezes, eu já trabalho com mulheres há um período, há um tempo, e muitas me dizem assim, bispa, realmente, meu esposo procurou outra porque eu não gosto do sexo, eu não gosto, para mim esse momento é um momento de terror. Aí você pode ter certeza que ele vai arrumar outra pessoa. Agora, por que é um momento de terror? Onde está o teu trauma? Onde está a tua dor? Onde está a tua ferida? Será que isso é espiritual? Ou você precisa procurar um médico? Você precisa procurar um psicólogo? Você precisa de uma pastora? Você precisa de uma amiga? Está entendendo, meninas? Então, eu quero que você que fez essa pergunta, depois você pode deixar o teu número com uma das obreiras, eu vou marcar com urgência um atendimento, a gente vai sentar no gabinete, vamos orar, conversarmos, eu quero te ouvir, né? Mas, de antemão, não sai divorciando, não. Vamos dar uma chance para o teu casamento. Agora a gente vai retomar os cursos de casais, estava tudo parado por conta da pandemia, onde a gente vai retomar tudo. Então, o curso Casados para Sempre é uma ferramenta poderosa de libertação para a nossa casa, né? E eu creio, amadas, que tudo será novo. Amém? E só uma coisa para acrescentar, mesmo que você não dê uma nova chance, perdoe. Porque se você não perdoa, até acho que o bispo que fala isso, quando a gente não perdoa é como se a gente carregasse um cadáver nas nossas costas. Então, mesmo que você não queira dar outra chance, perdoe a pessoa, para que você possa viver e ela também possa viver. Amém? A próxima. Um dia eu errei, mas eu me arrependi. Sinto que Deus me perdoou, mas eu tenho muita dificuldade em lidar com o meu erro. Quando as pessoas falam algo para me ofender sobre o meu erro, como eu posso responder que Deus me perdoou? Bom, eu creio assim que, em primeiro lugar, quando a gente erra, a gente precisa entender que a gente tem um Deus, a gente tem Jesus, que pagou o preço por nossos pecados antes da gente pecar. Ele pagou um preço por todos os pecadores. E se Ele já perdoou a nossa vida, nós também precisamos nos perdoar. Eu acredito que quando a gente está vivendo uma vida assim, que quando as pessoas falam as coisas, a gente sofre, a gente fica angustiado, a gente fica mal por causa de um erro, é porque a gente mesmo ainda não se perdoou. E eu posso falar isso porque já aconteceu comigo. Na minha adolescência, eu passei por algumas coisas assim, juventude, que eu não gostaria de ter feito e que eu sabia que aquilo não agradava o coração do Senhor, mas não tinha estrutura, não tinha ali uma vida com o Senhor. Então, eu errei e durante um bom período do início assim, do meu casamento, eu sofria com aquela acusação, eu sofria comigo mesma, com o inimigo usando pessoas para me acusar. E para mim assim, foi um tempo muito difícil, até que eu entendi que Deus me perdoou. Quando a gente entende que o Senhor perdoou, não importa o que é, não importa o que você fez. Porque às vezes a gente pensa assim, eu xinguei alguém, Deus me perdoa. Eu adulterei, Deus me perdoa. Então, na verdade, a gente não pode limitar Deus. Então, quando a gente se arrepende de verdade e muda o nosso caminho, o Senhor, Ele nos perdoa. Então, a gente também não pode dar muito crédito para o que as pessoas pensam. Porque os acusadores, eles sempre vão estar lá para apontar a nossa vida, para poder te lembrar, porque o inimigo ele quer sempre lançar a gente para baixo. Ele quer sempre fazer a gente lembrar de quem a gente era, para que a gente não chegue no futuro que Deus tem para nós. Então, a gente tem que deixar de lado, sabe assim, entender, Senhor, o Senhor já me perdoou, eu também já me perdoei, eu já mudei o meu caminho, agora eu ando no teu caminho. Eu não estou mais na beira do caminho, eu ando no teu caminho. Então, eu acredito que
todo o pecado que eu cometi já foi perdoado. E agora eu estou pronta para viver uma nova vida. Então, peça perdão ao Senhor, se arrependa e esqueça isso. Viva uma vida com o Senhor. Toda hora, quando o inimigo tentar te lembrar, você mesmo impõe a mão e fala: Senhor, eu acredito que eu fui perdoada pelo Senhor. Porque não existe nenhum nome maior do que o nome de Jesus. E se Ele te perdoou, ninguém mais pode te acusar. A palavra do Senhor fala que quando aquela mulher adúltera estava lá, né, que todo mundo levou ela lá para descer apedrejada, pela lei ela deveria ser morta. Mas o Senhor falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, na verdade, sempre as pessoas querem nos acusar. Mas todos nós temos erros, todos nós pecamos, todos nós erramos. E o mesmo Deus que me perdoou, perdoou você. Amém? Então, não existe ninguém que possa nos acusar. Amém? Aleluia. Isso mesmo, amadas. E busque na palavra respostas que te traga força. Por exemplo, Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se não há condenação, você não pode se sentir condenada. Está entendendo? Porque vai chegar uma hora, amadas, que o teu crescimento vai ser tão agradável ao Senhor, que as pessoas já não vão ter mais coragem de te acusar. Entendeu? A tua autoridade, ela começa a ser exercitada. Então, por exemplo, alguém te vê e fala assim: não vou falar nada não, porque a unção de Deus está sobre ela. A bênção de Deus está sobre ela. Está entendendo? E se acontecer de acusação, se posicione, fica firme. Veja aquilo como alguém que, não a pessoa, porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é quem está por trás das pessoas. Então, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, não há mais acusação para mim. Amém? E eu te convido também, nas segundas-feiras, 19h30, nós temos um culto só para mulheres. E todos esses assuntos são tratados ali. Amém, queridas? Depois você medita em casa, Romanos 8, lê todo ele, todos os dias, coloca no teu devocional e leia todos os dias, você vai ver a força de Deus que vai vir sobre a tua vida. O que devo fazer quando eu não sei se eu amo meu marido ou gosto da companhia dele? Acho que viramos amigos há tempos, mas não percebemos. Bom, eu falo assim que o amor, ele é como uma planta, né? Que precisa ser regado. Que bom que o seu marido é seu amigo. Ruim seria se ele fosse seu inimigo, né? Então, se ele é seu amigo, é ótimo. O meu esposo é meu melhor amigo, com certeza. Mas eu gostaria de dizer para você, assim, que você se entendesse. Que você se entendesse e que você buscasse em Deus. Porque o amor, ele é nutrido, né, no dia a dia. A chave do relacionamento é o respeito. O respeito é a chave, né? E se vocês são amigos, eu acho ótimo. O ruim seria se vocês fossem inimigos. Mas se vocês são amigos, está mais fácil. Que daí você pode buscar de novo, olhar para o seu esposo. Por que é que você se apaixonou por ele um dia? Comece a trazer existência, comece a olhar para ele, comece a admirar, comece a buscar em você aonde foi que você deixou que algo se perdesse. Né? Então, assim, que você confie no Senhor e que você entenda que você pode sim ser amiga, você deve ser amiga do seu marido. Na confiança, de conversar, no conselho, mas precisa existir um olhar apaixonado, né? Precisa existir aquela questão de você olhar para ele e falar: esse é o cara que eu escolhi, eu o amo. Nós construímos uma história, respeite a história de vocês, né? E não desista. Regue esse amor, regue essa paixão, regue esse amor, que você vai ver. Talvez você esteja passando por um momento difícil seu, que você precisa se encontrar e se resolver.
E fique com isso. Que bom que era seu amigo. Se fosse seu inimigo, seria ruim. Ah, é isso mesmo. Agora, preste atenção numa coisa. Muitos casamentos se esfriam a ponto de chegar a uma amizade porque não há vigilância. Uma vigilância. E eu vou pegar no teu pé porque nós estamos como mulheres aqui. Uma vigilância da própria esposa. Mulheres que vivem cansadas. Mulheres com dor de cabeça constante, né? Mulheres que já não investem mais numa lingerie. Mulheres que já não têm mais zelo pelo seu quarto. O quarto está lá sempre com as portas abertas. E filho e pula na cama. E quem chega entra. E quem chega sai. Não, amados, nosso quarto é um lugar secreto. Né? É um lugar de intimidade. É um lugar onde Deus ministra ali. Tá entendendo? Então, para as casadas, né? Eu estou falando agora. Zele isso. Volte à prática das primeiras obras. Né? Volte a beijar o teu marido. Volte a abraçar o teu marido. Né? Se a gente for ler Provérbios, você vê ali como uma prostituta se comporta. Eu estou com uma palavra faz anos já preparada sobre como uma prostituta se comporta diante de um homem. Bispo, só está me comparando? Não. Nós temos que aprender algumas coisas que o mundo... como que eu posso te explicar? O que a mulher tinha que fazer para o marido. Por que hoje um homem... Por que hoje o casamento esfria? Porque as mulheres estão frias. Ah, Bis, mas meu marido é distraído. Mas você não pode estar distraído. Está entendendo? Nós precisamos saber que nós temos... A nossa noite só acaba quando você ministra na vida do teu esposo. Entenderam nada? Entenderam sim. Então tem mulheres que acabam o dia dela. Ai meu Deus, vou lavar essa louça, quero deitar, quero morrer agora. Não, tua vida não acabou ainda. Teu dia não acabou ainda não. E o teu rapazinho lá, teu amigo, né? E o teu amiguinho lá do lado de você? Aí o amiguinho fica na sala assistindo filme, cada um no celular, a amiguinha já está dormindo. Não, amadas, em nome de Jesus Cristo, isso tem que ser para você como não é uma obrigação, mas como uma responsabilidade. Ah, mas ele não merece. Ah, mas você falou que ele é teu amigo, então ele merece. A gente faz tanta coisa pelos amigos, né? Então preste atenção nisso. Eu creio que é tempo de você realmente voltar à prática das primeiras obras. Lembra quando você não via a hora do teu amigo chegar para você beijar ele, você abraçar ele, né? Que ele chegou, era teu amigo, mas depois já não era mais, foi teu esposo. Então volte a isso. Não entre naquele nível de deixar uma frieza tão grande no teu casamento que fica tudo, tanto faz como tanto fez. Eu vou dar um conselho. Eu estou viúva hoje, mas fiquei 25 anos casada. Lá em Provérbios 31, diz que a mulher virtuosa, a lâmpada dela não se apaga à noite. Boa. Continua acesa. Aleluia. Pronto, aí, tá vendo? Agora, ó, guarda isso. A lâmpada dela não apaga de noite. Então, amadas, faça do teu relacionamento a chama de novo acender, né? Leia um livro de cânticos juntos, né? Vai acender aí uma chama de amor. Moro junto com meu marido e não casamos por conta de uma pensão que ele recebe. Mas quero saber se eu posso ceiar. Posso ceiar. Então, meninas, é uma situação complicada, né? Essa questão dessas pensões. A gente tem orado para Deus mudar esses decretos. Seria tão bom, né? Se mudasse. Mas eu te aconselho também a estar orando sobre isso, né? E realmente Ele vai direcionar como vai ser feito, porque é complicado. Hoje eu não posso dizer para você, case e perca a pensão, porque eu não tenho como te sustentar nessa pensão, né? Mas vou ver aqui com as minhas amigas, elas têm umas perguntas, umas respostas. E aí, pastora, quer falar? Ela é meio espada, ela disse, então ela não vai falar. A espada vai falar, então. O que acontece, amadas? A gente viver assim, amaziado, é uma coisa que desagrada muito o Senhor, né?
Mas eu não posso também aqui falar em assim, puff, para você. A gente também tem que sentar, né? Sentar, vamos conversar, vamos ver qual é o problema. Às vezes a pensão é uma coisa tão pequena que está só te amarrando a vida, né? Às vezes é uma coisa que você está presa ali que não... Então a gente tem que sentar também, mas vamos deixar a pastora Vanessa falar. Ó, Jesus ele falou assim, olha, quando você for construir uma torre, você senta e faz os cálculos de quanto você vai gastar, para você não parar a obra. E ele fala, quando você for numa guerra, também você tem que ver quantos soldados você vai levar. O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer, ó, se você vai me seguir, você tem que saber quais são as condições. Você vai perder a sua vida. É isso aí. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se Jesus não vale mais na sua vida do que uma pensão e um dinheiro, minha filha, larga a mão dele. Se Jesus não pode te sustentar, ninguém mais vai poder. Então, a vida com Jesus é radical. É ele ou é mamão. Você que escolhe. Arrasou, amiga. É isso aí. Tem mais? Essa a daqui Bíblia é só arrasou. gratidão à pastora Vanessa, que falou sobre intercessão. Ai, que linda. Agora é só mais uma. Acho que vai ser ela também, ó. Eu gostei. Tô amando ficar lendo, gente. Que delas falam. Ó, tenho o vício do cigarro, mas amo o Senhor e não consigo parar. O que eu faço? Acho que você respondeu já. Acho que ela respondeu já aqui, né? O cigarro não pode ser mais valoroso na tua vida do que Jesus. Nós temos um irmão na igreja, lá em Campo Grande. Eu vou dar 2 exemplos. Ele demorou muito tempo, a esposa já era convertida, ele demorou muito tempo para batizar e tudo, ele era simpatizante, ele fez encontro e tudo. Mas ele não queria batizar e firmar um compromisso porque ele fumava. Um dia Jesus pegou ele. E ele teve um encontro com Deus assim, olha, impactante. Ele largou na hora. Foi uma libertação assim, momentânea, instantânea. Mas temos um outro líder na igreja que ele fumava muitos anos. Ele não conseguia parar. Ele parava, voltava, parava, voltava. O que ele fez? Ele procurou ajuda. Ele procurou ajuda de como libertar o fumo através da medicina. E ele conseguiu, através da medicina. Então, nós temos... É o meu quê? Nós temos, por um lado, um Deus libertador, e temos também, por outro lado, médico, psicólogo e tantas coisas. Ele usou um adesivo uma época e ele conseguiu, ele está livre hoje. Então, eu falo isso não é só para cigarro, é vício em sexo, é vício em drogas, é vício em pornografia. Você tem que unir o poder de Deus com a ajuda, com auxílio. Psiquiatra, psicólogo, aconselhamento pastoral, libertação, seja o que for preciso, mas lembre-se, não abra mão de Jesus por nada. Faz tudo, carrega a sua cruz, faz tudo que você puder. Jejum, oração, libertação, médico, tudo que você puder, para você ser livre para servir a Jesus, para você ter autoridade para pregar no nome de Jesus, para levar o evangelho para as pessoas que te cercam. Amém? E é claro que muitas vezes a gente não se liberta sozinho de muitas coisas, por isso que eu estou falando. Tem os médicos, tem a medicina, tem a ciência, tem bispa, tem pastora, né? Tem tudo. Tem a palavra de Deus, jejum, oração. Esse é o meu conselho. Forte. Eu vou falar para você, eu tenho uma amada que ela foi liberta do cigarro, ela tem lutado pela libertação dela. Ela fumou desde os 12 anos, ela chegou na igreja já fazia mais de 30 que ela fumava. E ela se converteu a Jesus e ela entendeu que ela precisava parar de fumar. E algum tempo eu conversando com ela, ela disse para mim assim, bispa, eu luto contra esse desejo. Eu luto contra essa vontade. Se eu dizer para a senhora que hoje, para mim, eu teria vontade de fazer um café, pegar um cigarro, sentar na frente da minha casa e fumar. Eu sinto essa vontade. E ela olhou para mim e falou assim,
só que eu não vou fazer, porque eu reconheci que Jesus na minha vida é melhor do que o cigarro. Mas eu ainda sinto essa tentação, esse desejo. E ela me disse, mas eu chorei quando ela me disse isso. Ela falou assim, hoje eu luto por esse desejo, eu luto contra esse desejo. Sabe, amados, o nosso grande problema é não lutar contra os nossos maus desejos. A gente se rende a esses desejos. E esse se render a esses desejos atrasa a bênção de Deus na nossa vida. Amém? Nós aprendemos aqui muito sobre isso nesses dias, né? E vamos aprender mais que a nossa intimidade com Deus é que vai destruindo esses desejos. Por isso que depois desse congresso, mas nossa intimidade ela tem que aumentar muito, para que muitos desejos na nossa vida caiam por terra. Amém? A última pergunta. Gostaria de saber se, por ter mágoa, eu ainda consigo ser batizada pelo Espírito Santo. Eu te aconselho a liberar os teus ofensores. Libera eles hoje. A mágoa, ela prende, além de prender, ela te deixa enferma. E todas as vezes que você for pensar em receber o Espírito Santo, essa mágoa vai estar ali te bloqueando o caminho, né? Presta atenção, amadas. Nós temos que abençoar essas pessoas. E quando você começar todos os dias a abençoar as pessoas que te magoaram, é um processo tão diferente que acontece na nossa vida, que a gente até esquece o que a pessoa te fez. É uma coisa esquisita. Eu vou te contar um testemunho só para você rir, depois eu vou passar para as pastoras dar também essa resposta. Se tem alguém que tem 1000 motivos para ficar magoada com as pessoas, somos nós, né? Então, muitas injúrias, muitas perseguições, muitas calúnias, muitas mentiras. Então, você tem todo motivo para falar, puxa, ajudei tanto e olha o que está falando de mim. Meu Deus, eu não mereço isso. Não tem esse negócio da gente, né? E teve uma pessoa que meu Deus, aquela pessoa ela foi aconteceu uma situação tão chata, ela foi tão ingrata e aquilo me trouxe tanta dor, mas ao mesmo tempo, toda hora eu abençoava essa pessoa. Abençoava, tipo assim, umas 500 vezes por dia eu abençoava aquela pessoa. Toda vez que eu lembrava, eu abençoava. E teve um dia que eu fui no mercado e eu dei de cara com a pessoa. Amadas, foi tão estranho, eu ria depois de mim. Sabe o que eu fiz? Eu disse assim, meu Deus, que saudade de você, me dá um abraço. Não estava na pandemia ainda, tá? Ela olhou para mim assim, ficou toda dura assim, e eu fui e abracei a criatura. E eu abracei e fui para o carro. E eu falei, Jesus, o que eu fiz? E eu ria muito de mim, que eu falei, ai, que doida, mas não é. Aquele processo de abençoar aquela pessoa foi liberando um amor na minha vida sobre a vida dela. Porque eu sabia que ela foi usada por demônios, não era ela que fez tudo aquilo contra mim. Quem deu para entender? Então, amados, libera tudo que te magoou, libera. Vai liberando. Porque, lógico que impede, sim, você receber as bênçãos do Senhor. A mágoa te impede e muito. Querem falar também? Queridas, eu quero indicar um livro aqui. A Isca de Satanás, de John Bevere. Você que está lutando contra a mágoa, a ofensa, leia esse livro. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Se você não recebe o perdão de Deus, você não entra no céu. Porque no céu entra os perdoados, né? Então, o Espírito Santo é o céu na gente. Então, não tem como, se seu coração está cheio de ofensa, de mágoa, de raiva, o Espírito Santo é o céu na gente. Então, a porta está fechada para ele entrar. E o perdão é uma decisão. Eu falei, antes de vir para cá, eu tive uma conversa com o meu pastor. E eu falei para ele, porque estamos passando lutas na igreja. E num momento bem difícil, né? Quando você precisa do apoio, algumas pessoas abandonam. E eu falei assim para ele, eu sei que o perdão é uma decisão. Eu não morro de amores hoje por essas pessoas, mas eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Às vezes você leva uma facada nas suas costas, uma traição, um abandono, né? Uma calúnia.
e você fica tão ofendido. Mas o perdão é uma decisão. Você decide perdoar. É aquela música do Thales, né? Que fala, todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus, não é? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Então eu escolho Cristo. Hoje eu vou perdoar de novo. E amanhã eu vou perdoar de novo. Amanhã eu vou perdoar de novo. E é assim. Até que aquele sentimento seja substituído pelo amor. Né? Então, é uma prática. E a mágoa, ela impede o agir de Deus. Ela impede o derramar do Espírito Santo. Então, você precisa, né, jejuar, orar, liberar, abrir a tua boca e falar, eu perdoo fulano. Eu decido perdoar por amor a Jesus, porque eu preciso do perdão de Deus. Perdoar nunca vai ser fácil. Perdoar nunca vai ser fácil. Mas vai valer a pena. Amém? Glória a Deus, que maravilha, que momento gostoso, né, amadas? Eu fui muito abençoada. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu estou vendo aqui minhas amigas que eu conheci lá no Rio de Janeiro, né? Nós fomos juntas para essa conferência e lá nós nos conhecemos. E elas viajaram para estar aqui, né? Não do Rio de Janeiro elas vieram, mas elas vieram aqui de perto. Mas fizeram uma viagem, né? Deus te abençoe, tá? Que Deus honre vocês a cada dia. Me sinto tão feliz de ver vocês aqui, tá? Deus te honre mesmo, que todas as tuas respostas, tudo que você precisa, você venha receber. Né? A irmã Lu tá ali, né? Glória a Deus por isso. E cada uma de vocês, estou vendo aqui mulheres tão especiais, tão importantes, mulheres que realmente deixaram tudo para vir ouvir a voz do Senhor nessa tarde, nesses dias, né? E não importa, amadas, como você chegou ontem aqui. A pastora Vanessa disse hoje assim, eu já poderia ter ido embora ontem mesmo, né? Mas Deus sempre tem mais, né? Sempre tem mais para nos dar, para nos entregar. Então, alegre o teu coração. Não ache que não tem mais jeito. Amados, agora que vai começar. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Amém? E que Deus te honre e te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos liberar esse momento. À noite nós vamos ter mais... Tá. Isso, amadas, vamos fazer assim, ó. Eu convoco vocês hoje a estarem aqui às 18h30. Tá? Pode ser? 18h30, nós estarmos aqui já, um máximo, porque aí nós já vamos adorando o Senhor, nós vamos já se preparando, porque às 19 horas em ponto, hoje nós vamos começar. Já com louvor, a Léa já vai estar aqui, já foi até pegar ela no aeroporto agora. Então, fiquei já de pegar ela 18h30 no hotel, para já estar aqui às 19 horas. Então, já venha para você pegar o melhor lugar, já preparar a tua dança ao Senhor. Amém, queridas? Ontem deu aquela atrasada porque era o primeiro dia, tem todo um processo aí, né? Daí uma chega, a outra não chega, mas hoje não. Hoje já está tudo organizado para a festa começar às 19 horas. Amém? Glória a Deus, então chegue mais cedo para você pegar também um bom lugar, para você já estacionar teu carro num bom lugar, para ficar tudo organizado. Vamos orar? Aleluia? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada por este momento tão gostoso. Ai, que delícia, Senhor, estarmos aqui nessa tarde, renovadas pela Tua palavra, renovadas pela Tua vontade. Muito obrigada, Jesus. E a minha oração é agora que o Senhor leve elas guardadas e tragam elas no horário, para que nós possamos continuar essa festa maravilhosa, onde Deus está derramando sobre nós coisas que nós nem imaginávamos que poderíamos ter. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos elas debaixo da bênção e que nós possamos voltar debaixo da bênção e que nada, absolutamente nada, fuja do Teu controle. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Até daqui a pouco.